Olá, boa tarde. O juiz Sérgio Moro condena mais 5 pessoas na Operação Lava Jato, entre elas o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Num depoimento ao TSE, Marcelo Odebrecht disse que doou por meio de Caixa 2 150 milhões de reais para a campanha de Dilma em 2014. O ex-presidente da construtora confirmou que tratou de doação para o PMDB num jantar com o então vice Michel Temer no Palácio do Jaburu, mas que não discutiu valores com Temer. Marcelo Odebrecht também relatou repasse de 15 milhões de reais ao senador Aécio Neves, do PSDB e aliados, mas não deixou claro se o dinheiro foi entregue através de Caixa 1 ou Caixa 2. O ex-ministro do Turismo, Henrique Alves, do PMDB, diz que não sabe a origem de 800 mil dólares na conta dele. Paraisópolis. 300 famílias perdem as casas e muitos passam a noite dentro de carros depois do incêndio na segunda maior favela de São Paulo. Uma obra libera a passagem de caminhões atolados há 3 semanas no Pará. Nos Estados Unidos, líderes do Partido Republicano pedem a renúncia do procurador-geral, desmentido pelo Departamento de Justiça. E a festa da Portela, campeã do Carnaval do Rio. Trezentas famílias da comunidade de Paraisópolis ficaram sem nada do dia para a noite. O incêndio ontem à tarde destruiu os barracos e quase tudo o que essas pessoas tinham. O repórter Felipe Ciani passou a manhã na segunda maior favela de São Paulo e ouviu as histórias de quem vai ter que começar tudo de novo. O cenário é cinza, turvo. Dá pra jurar que jogaram uma bomba dentro de Paraisópolis. O que antes era uma varanda para a comunidade, agora virou um cruel depósito de carvão. O que era viela de acesso aos barracos, virou um caminho coberto por uma lama úmida e escura. Dei sorte que só veio para carteira profissional, o resto foi queimou tudo. Se tivesse empregado, até que era mais fácil, né? Mas desempregado e sem teto. Da bicicleta, só sobrou o quadro. O fogão e a geladeira são agora só carcaça. Mesmo assim, tem gente que leva embora. É que foi tão pouco que sobrou. Aqui era meu quarto, aqui tinha minha cama, aqui tinha um guarda-roupa e aqui era um banheiro de madeira que a gente tinha. Entre tanta gente que tenta recuperar alguma coisa, há quem só tenha forças para sentar sobre o entulho e se obrigar a acreditar que a moradia, que já nem existe mais, está à distância de uma faixa de isolamento dos bombeiros. Porque até o que sobrou de pé, a qualquer momento pode cair. 3 telefonemas da minha filha é um código para mim. Eu fui atender. Aí ela já em plantos falando, mãe, vem para casa que aqui tá pegando fogo. Sem chance, tudo já tinha queimado. Voltei, abracei as meninas e falei, a gente tá de pé. A gente continua. A história ficou ali, mas a gente continua. Diante dessa tragédia, muitos vizinhos cederam os carros que estavam estacionados nas ruas como moradias improvisadas. Esse daqui foi o abrigo de uma família durante essa noite. Aqui no banco do passageiro, em cima desse travesseiro, dormiu um bebê de 3 meses. No lado do motorista dormiu a mãe dele. E aqui desse lado, nessa cama também improvisada, dormiu o pai da família. Seria um tipo de cobertura. Foi muito triste, chorando demais, meu filho tossindo, até vomitar, ele vomitou. Por causa da fumaça daqui. Até quando? Até quando eles dão um jeito na nossa... Dê alguma coisa pra gente, porque nós não temos pra onde ir, não temos condições. O povo da prefeitura vendo a gente com criança na chuva, não poder fazer nada, não dá um abrigo, uma moradia pra gente. Ela já nem sabe mais direito identificar exatamente onde ficava o barraco em que ela e o marido desempregados viviam. No terreno, onde pelas informações oficiais viviam pelo menos 300 famílias, um graveto qualquer vira bengala para quem diz não conseguir se apoiar nas autoridades nesse momento. Ninguém dá assistência de nada, ninguém fala o que a gente faz, para onde a gente vai, nem o que vão fazer, quem vai ficar onde, com criança, sem criança. Tá aí nessa situação, o povo no meio da rua. O que sobra para eles é um fumacento garimpo, com pouca chance de encontrar alguma coisa de valor. Se antes as crianças daqui já tinham pouca ou nenhuma oportunidade de brincar, imagina agora. A Prefeitura de São Paulo informou que está prestando assistência no local aos moradores atingidos com distribuição de cestas básicas, kits de higiene, cobertores, colchões e vagas em centros de acolhimento para quem precisar. Segundo a Prefeitura, até agora ninguém pediu encaminhamento para esses centros. O pedido de recuperação judicial da PDG, uma das maiores construtoras e incorporadoras do país, deixou muitos compradores de imóveis em suspense.
A reportagem de Natália Liede explica qual será o impacto dessa medida. Da janela do apartamento onde vive, pagando aluguel em Belém, o Suami tem vista para onde deveria estar morando. Era para ser entregue em 2013, então nós fizemos compras de modulados, compramos eletrodomésticos, os móveis todos. E hoje está tudo entulhado, está na casa de sogro, está na casa da mãe. A piscina, onde nenhum morador pôde nadar até agora, está abandonada. Nós casamos, nos programamos, fizemos um planejamento e esse planejamento, infelizmente, nos foi tirado, arrancado. Tem gente com esse mesmo sentimento em várias cidades do país. 14 obras da PDG em 6 estados estão paradas. São quase 4 mil apartamentos nessa situação, pouco menos da metade dos projetos da empresa. Um deles seria o apartamento do Eduardo, no Rio. Mas em vez do prédio, só tem mato. Ele já tinha pago R$70 mil, quando por e-mail a PDG disse que ia suspender a cobrança das prestações. A entrega das chaves seria mês que vem, abril de 2017, e então não foi tanta surpresa assim esse e-mail. Ver estagnado um projeto onde se investiu dinheiro e expectativas e não poder fazer nada além de esperar. Essa é a situação de muitos clientes da PDG. O processo de recuperação judicial blinda a empresa de cobranças e execuções. É uma tentativa de dar um fôlego para que ela apresente um plano de recuperação e explique como vai voltar a honrar seus compromissos. A PDG nasceu em 1998 como uma sociedade anônima de capital fechado. Cresceu rápido, fez parcerias e, em 2007, otimista com o setor imobiliário, abriu o capital, passou a ofertar ações e se tornou a maior empresa do ramo na Bolsa de Valores. Com a desaceleração das vendas a partir de 2014, a empresa começou a ter problemas financeiros e atrasar ou paralisar obras. O Alcindo, que comprou um apartamento em Santo André, no ABC Paulista, pediu anulação do contrato e o dinheiro de volta. Distratos com a PDG cresceram muito nesse período e as vendas despencaram. Como um pobre mortal brasileiro, eu acho que, infelizmente, não só eu, mas centenas de pessoas perderam dinheiro. A PDG não quis gravar entrevista. Em nota, afirma que o plano de recuperação judicial tem como objetivo recuperar sua rentabilidade e que pretende dar continuidade às obras em andamento. Para os credores, toda essa situação, é claro, preocupa, mas não é o pior dos cenários, segundo este especialista em estratégia empresarial. Agora é a melhor chance que eles têm de proteger o seu investimento, porque é a recuperação judicial que garante que a empresa não vá desaparecer, não vá quebrar, porque no risco de uma falência é pior para todo mundo. Então agora é hora de esperar. O plano de recuperação deverá ser obrigatoriamente e prever também como a empresa vai pagar os seus credores, inclusive os donos de imóveis. O juiz Daniel Costa, da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo, solicitou uma auditoria na documentação apresentada pela PDG e não há prazo para que a justiça responda se aceita ou não o pedido da empresa. 6 passageiros de trem ficaram feridos num acidente hoje por volta das 8 da manhã em São Paulo. Foi na estação Barueri. As duas composições estavam no mesmo sentido e uma bateu na traseira da outra que estava parada. A circulação ficou interrompida por cerca de 1 hora. As redes sociais publicaram fotos feitas por passageiros. Essas imagens mostram o momento da batida. A maquinista do trem que bateu disse que passou mal. A companhia responsável pelos trens de São Paulo, a CPTM, abriu um processo de sindicância para investigar o que aconteceu com a condutora e por que ela acionou o freio de emergência tão em cima da hora da composição. Foi liberado uma parte do trânsito na rodovia que liga Cuiabá a Santarém. Milhares de caminhoneiros estão parados há 3 semanas na estrada por conta do atoleiro. A reportagem é de Fabiano Vilela. As máquinas do DENIT continuam os trabalhos para desobstruir a BR-163 no sudoeste do Pará. As ações se concentram num trecho de 37 quilômetros entre os municípios de Novo Progresso e Trairão e de Rurópolis a Itaituba, onde a BR-163 se junta com a BR-230, a Transamazônica, formando uma única estrada. Nessas regiões, por enquanto, só passa um caminhão por vez. Ontem, parte da pista foi liberada em direção a Mato Grosso, mas no sentido contrário,
contrário, muitos motoristas ainda aguardam na fila para seguir viagem até os portos de Miritituba e Santarém, no Pará. Esta tarde, o Exército e a Defesa Civil devem começar a distribuir água e 1.000 cestas básicas para os caminhoneiros que estão parados na rodovia há 3 semanas. Um dos motoristas que estão na área do atoleiro gravou uma mensagem de áudio reclamando da demora no envio de alimentos e na recuperação da pista. Faz 15 dias, cara, que eu tô carregado com essa carga, parado aqui no mesmo lugar, não anda. Passa caminhão de lá pra cá vazio, afunda toda a estrada e nós continuamos aqui, cara. Não vem ninguém trazer uma cesta básica, não tem mais carne, não tem mais feijão. Aqui um frango é 50 conto, dinheiro acabou. A situação tá crítica, cara. A BR-163 é uma das principais rotas de escoamento da produção de soja e de milho do Centro-Oeste para os portos da região norte. Mas com os caminhões parados na rodovia, os exportadores de óleos e de cereais afirmam que o prejuízo é de R$ 1.200.000 por dia. Agora à tarde, representantes do setor se reúnem em Brasília com o ministro dos Transportes para cobrar providências. Operadores das estações de transbordo de carga estão amargando prejuízos pela demora. Os caminhoneiros, porque não estão trafegando, portanto, não estão faturando. E a própria comunidade, que está sendo impedida de trafegar também, porque a estrada ficou impedida. No Pará, 170 quilômetros da BR-163 ainda não são asfaltados. O DENIT informou que está prevista a pavimentação de 60 quilômetros este ano. A Defesa Civil informou que a demora na entrega das cestas básicas ocorreu por conta da prestação de contas dos mantimentos. O DENIT informou que está fazendo o alargamento e a drenagem da pista. A previsão é que até amanhã a estrada seja liberada nos 2 sentidos. O Ministério da Defesa informou que o primeiro comboio com os mantimentos deve chegar agora à tarde na região dos atoleiros. E a gente vai saber como é que fica o tempo. Vamos começar ali pela região do Pará, Mato Grosso, conversando com a Eliana. Tudo bem com você, Eli? Tudo bem, Evaristo. Boa tarde a todos. Bom, o que esses caminhoneiros precisam saber é se vai parar de chover, porque o trajeto deles depende de pista molhada, seca, né? Exatamente. Agora, quem conhece essa região, Evaristo, sabe que essa é a época mais chuvosa do ano. Normalmente a chuva só começa a diminuir lá para maio, tanto em Itaituba, no Pará, quanto em Cuiabá. E pelo menos até meados desse mês a tendência é de muita chuva no caminho da BR-163, que é uma das principais rotas de escoamento da soja entre Cuiabá e Santarém. No Pará, o que ajuda a aumentar a chuva nessa época é a zona de convergência intertropical e em Mato Grosso é a alta da Bolívia. Além disso, tem a convergência de umidade, ou seja, correntes de vento que carregam a umidade da Amazônia aqui para o Centro-Oeste. Portanto, é muita umidade, muito calor e aí vira muita chuva mesmo, Evaristo. Está explicado, então. E agora, como é que fica o tempo nas outras regiões hoje? Bom, vamos falar das áreas de risco para inundação, enxurrada e deslizamento de terra. Tem aqui no leste do Pará, é perto de Belém, mas é longe dos caminhoneiros parados com a soja. Tem também Belo Horizonte até a zona da Mata Mineira, região serrana do Rio até a região metropolitana do estado. Na Grande São Paulo, nesse momento, já chove forte nas zonas leste e sul. Também aqui entre Curitiba, Vale do Itajaí e Florianópolis. Em Joinville, a chuva alagou casas ontem, também essa área aqui de comércio. Esse vídeo foi enviado pelo Jean Carlos de Brito. Em São Luís também teve tempestade com alagamento, várias ruas, avenidas ficaram alagadas e casas também. E pode chover mais em São Luís hoje, inclusive entre Maranhão e Rio Grande do Norte, pode ser uma chuva mais encorpada. Aí nas capitais, Natal, João Pessoa, Recife e Salvador, se chover já é pouca chuva. Inclusive perto da Praia do Forte, a uns 60 quilômetros de Salvador, um incêndio destrói uma área de proteção ambiental. O grupamento aéreo da Polícia Militar entrou no combate ao fogo. E voltando aqui para o nosso mapa, nada de chuva hoje em Maceió, também em Aracaju, nessa área aqui em amarelo na Bahia, também no norte do Espírito Santo, além da metade sul do Rio Grande do Sul. Nas outras áreas todas do país tem previsão de chuva também. Agora resta a gente saber as temperaturas. Calorão de novo. Porto Alegre com máxima, olha, de 34 graus, Vitória 33, Campo Grande 32, Palmas 31, João Pessoa 30. Aqui em São Paulo 30, 31 também e no Rio de Janeiro 37 graus. Muito obrigado. De nada. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.
O empreiteiro Marcelo Odebrecht disse no depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral que doou 150 milhões de reais por meio de Caixa 2 para a campanha de Dilma Rousseff em 2014. Marcelo Odebrecht não detalhou quanto desse valor era propina. Ele também relatou repasses ao senador Aécio Neves, do PSDB, mas não esclareceu se a origem foi Caixa 1 ou Caixa 2. Veja na reportagem de Ana Zimmermann. No processo aberto no Tribunal Superior Eleitoral, a pedido do PSDB para apurar irregularidades no financiamento da chapa Dilma Temer, o ministro relator do caso, Herman Benjamin, ouviu ontem em Curitiba o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, preso desde 19 de junho de 2015 na Operação Lava Jato. Ele foi chamado a depor depois que o Supremo Tribunal Federal homologou as delações premiadas dele e de outros 76 executivos e ex-executivos da empresa. O ministro Herman Benjamin considerou essencial a oitiva dos colaboradores que sugeriram a participação da empreiteira no financiamento da chapa Dilma Temer em 2014. As ações contra a chapa foram movidas pelo PSDB por suspeita de abuso de poder econômico e político. Entre os pontos investigados estão a suspeita de gastos de campanha acima do informado, doações por meio de propina vindas de empreiteiras contratadas pela Petrobras e pagamento indevido a gráficas contratadas pela campanha de Dilma. Um laudo feito por peritos do TSE concluiu que as gráficas não comprovaram a execução dos serviços pagos pela campanha. Apesar do depoimento ao ministro do TSE ter caráter sigiloso, a TV Globo confirmou as informações sobre o que ele disse com várias fontes. Marcelo Odebrecht depôs por 4 horas. No depoimento, o empreiteiro confirmou ao Tribunal Superior Eleitoral a doação de 150 milhões de reais em Caixa 2 à campanha de Dilma Rousseff, do PT, mas não deu detalhes de quanto desse valor era oriundo de propina. O ex-presidente da construtora disse, porém, que ao menos 50 milhões de reais foram uma contrapartida pela aprovação da medida provisória do Refis, que beneficiou o grupo, e que o pagamento foi negociado diretamente com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, a pedido de Dilma. A MP foi editada pelo ex-presidente Lula em 2009. Mas o PT não precisou usar o valor da contrapartida na campanha de 2010. Cobrou a propina para a campanha de Dilma de 2014. Ainda sobre a campanha de Dilma, Marcelo disse que outra parte da propina foi paga no exterior, ao marqueteiro da campanha de Dilma, João Santana, e que a ex-presidente sabia destes pagamentos irregulares. Marcelo disse no depoimento que a construtora deu dinheiro também ao PMDB. Ele confirmou que tratou de doações para o partido num jantar com o então vice-presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu, mas que não discutiu valores com Temer. Disse que acredita que os valores foram definidos no encontro do ex-diretor da empreiteira, Cláudio Melo, com Eliseu Padilha, atual ministro licenciado da Casa Civil. Em delação que veio a público em dezembro, Cláudio Melo já tinha dito que o valor da doação foi de 10 milhões de reais. No depoimento, Marcelo revelou que a construtora também deu dinheiro de Caixa 2 para os adversários de Dilma na eleição de 2014. O senador Aécio Neves, do PSDB, o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que morreu num acidente aéreo, e a ex-senadora Marina Silva, que substituiu Eduardo Campos na campanha como candidata do PSB. Marcelo Odebrecht não detalhou as doações para Campos e Marina porque os advogados interromperam o depoimento, alegando que os candidatos não eram objeto da ação. Sobre o repasse ao senador Aécio Neves, Marcelo Odebrecht não disse se foi via Caixa 1 ou Caixa 2. Segundo ele, Aécio pediu 15 milhões de reais no fim do primeiro turno das eleições, valor que Marcelo disse não poder repassar. Segundo o empresário, Aécio sugeriu, então, que os 15 milhões fossem entregues a aliados. Marcelo disse no depoimento que concordou e que o pagamento foi acertado entre o delator Sérgio Neves, ex-diretor da Odebrecht, e o empresário Oswaldo Borges, apontado como operador de Aécio. As perguntas a Marcelo Odebrecht sobre esse assunto foram feitas por um advogado de Dilma presente no depoimento. Marcelo Odebrecht não especificou quanto foi repassado para Eduardo Campos e Marina Silva. Disse apenas que foram valores menores. E também não esclareceu se o dinheiro era de Caixa 1 ou de Caixa 2.
A assessoria de imprensa de Dilma Rousseff chamou de mentirosa a informação de que a ex-presidente teria pedido recurso a Marcelo Odebrecht. A assessoria negou que ela tenha indicado o ex-ministro Guido Mantega junto a qualquer empresa, tendo como objetivo a arrecadação para campanhas eleitorais. O Instituto Lula informou que o ex-presidente jamais negociou contrapartida por qualquer medida provisória e sempre agiu dentro da lei. O Instituto lembra que todas as medidas provisórias são analisadas e votadas pelo Congresso Nacional. Nós não conseguimos contato com o Partido dos Trabalhadores nem com os advogados de Guido Mantega. A defesa de João Santana informou que não vai se manifestar. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto divulgou nota dizendo que Marcelo Odebrecht confirmou aquilo que o presidente Michel Temer vem dizendo há meses, que houve o jantar, mas que eles não falaram de valores durante o encontro e que a empresa deu auxílio financeiro a campanhas do PMDB. Segundo a assessoria, o partido registrou o recebimento de 11 milhões e 300 mil reais da Odebrecht, montante declarado regularmente ao TSE. O ministro Eliseu Padilha não quis se pronunciar. O PMDB informou que todos os contatos para financiamento de campanhas foram feitos dentro da legalidade e que todas as contas do partido foram aprovadas pelo TSE. O senador Aécio Neves não quis se manifestar. A assessoria do PSDB informou que em nenhum momento o empresário Marcelo Odebrecht disse ter feito qualquer contribuição de Caixa 2 à campanha eleitoral do partido em 2014, o que ficará demonstrado após o fim do sigilo imposto às declarações feitas ao TSE. Marina Silva informou que não houve Caixa 2 em nenhuma das campanhas em que ela foi candidata à presidência da República. Ela disse que todas as doações foram limpas e sem nenhum tipo de acordo espúrio. O PSB informou que só vai se manifestar quando forem divulgadas oficialmente as informações sobre o depoimento de Marcelo Odebrecht. O juiz Sérgio Moro condenou hoje mais 5 réus da Lava Jato. Agora a gente vai falar ao vivo com a repórter Ana Zimmermann, que traz as informações de Curitiba. Oi, Ana. Oi, Evaristo, boa tarde. A sentença saiu agora há pouco. Todos os réus foram condenados por lavagem de dinheiro no processo que trata da Operação Carbono 14. São eles o empresário Ronan Maria Pinto, condenado a 5 anos de prisão, Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, e Enivaldo Quadrado, empresário que trabalhava no ramo financeiro, ambos já condenados no mensalão do PT e que agora receberam uma pena de 5 anos de reclusão cada um. Os outros condenados são Luiz Carlos Casante, empresário, condenado a 4 anos e 6 meses em regime semiaberto, e o empresário Natalino Bertin, do frigorífico Bertin, que pegou 4 anos de prisão, mas a pena dele já está prescrita. O juiz Sérgio Moro absolveu Oswaldo Rodrigues Vieira Filho, empresário, o publicitário Marcos Valério, Sandro Tordim, ex-presidente do Banco Chaim, e o jornalista Breno Altman. Essa ação é sobre um empréstimo feito pelo empresário José Carlos Bunlai, pelo pecuarista José Carlos Bunlai, no Banco Chaim, de 12 milhões de reais. Para a Força Tarefa, esse dinheiro teria como destinatário final o PT, mas metade do valor foi repassado para o empresário Ronan Maria Pinto. Em troca desse empréstimo, o Grupo Chaim teria fechado um contrato bilionário com a Petrobras. O juiz Sérgio Moro também determinou que os condenados devolvam um total de 61 milhões de reais que devem ser revertidos para a Petrobras. Evaristo. Muito obrigado, Ana, pelas suas informações. O ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, do PMDB, afirmou em defesa apresentada à Justiça Federal de Brasília que usou um escritório de advocacia do Uruguai para abrir uma conta na Suíça em 2008, mas que não sabe como 800 mil dólares foram parar na conta dele. Henrique Alves confirmou que é o beneficiário da conta, mas disse que os mais de 830 mil dólares foram movimentados sem o conhecimento dele. Henrique Alves pediu demissão do Ministério do Turismo após ser envolvido na Operação Lava Jato. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em razão dessa conta na Suíça. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o dinheiro era propina recebida da Carioca Engenharia, com o objetivo de conseguir liberação de recursos públicos. A defesa foi apresentada em janeiro. Os advogados dizem que, abre aspas, a utilização indevida da citada conta bancária e os depósitos mencionados jamais foram de conhecimento do acusado. Fecha aspas. Quem não votou ou justificou a ausência nas últimas eleições pode procurar um cartório eleitoral a partir de hoje. O prazo termina no dia 2 de maio. Nessa lista estão quase 2 milhões de eleitores que podem ter até o título cancelado. O eleitor tem que levar um documento com foto e o título. Todos os detalhes você encontra na página do Jornal Hoje na internet.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou hoje a ata da reunião da semana passada em que reduziu a taxa básica de juros para 12,25% ao ano, o quarto corte seguido. O documento mostra que o Copom trabalha com a expectativa de que o ciclo de corte de juros pode ser antecipado porque a inflação está em queda. O Copom prevê uma inflação de 3,8% para este ano, abaixo da estimativa de janeiro, que era de 4%. O ex-goleiro Edinho, filho de Pelé, deve deixar a prisão hoje à tarde. Ontem, o ministro Antônio Saldanha, do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e concedeu um habeas corpus para o ex-goleiro. Edinho está preso numa delegacia de Santos, litoral de São Paulo, desde sexta-feira passada. Ele deve aguardar agora em liberdade o julgamento do mérito do habeas corpus concedido pelo STJ. Em 2014, Edinho foi condenado a 33 anos por lavagem de dinheiro e associação para o tráfico de drogas. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o recurso e diminuiu a pena para 12 anos em regime fechado. Diretores da escola de samba Paraíso do Tuiuti prestaram depoimento hoje sobre o acidente com um carro alegórico que deixou 20 pessoas feridas no Rio. O presidente da Tuiuti disse que a roda, que os peritos indicaram como possível causa do acidente, quebrou depois da batida. Renato Torque disse acreditar que o carro derrapou por causa do chão molhado. A polícia também investiga por que parte de um carro da Unidos da Tijuca desabou. Ontem, antes da apuração dos resultados, a Liga das Escolas de Samba do Rio anunciou que, por causa dos acidentes, não haveria rebaixamento. No ano que vem, 13 escolas vão desfilar no grupo especial. E agora a gente vai ver como foi a festa da campeã do Carnaval Carioca, que varou a noite em Madureira, o bairro da Portela. A reportagem é de Renata Capucci. Portela, campeão! Tava engasgado. Todo mundo tá feliz. Madureira aqui hoje deve estar parada. Madureira não dormiu, né? Não dormiu. E não vai dormir nem tão cedo. Mas é como se os portelenses estivessem sonhando. É uma coisa que você assim, não é possível, isso não está acontecendo. Quer que eu te belisque? Quero. Foram 33 anos sem título, desde 84, quando a Portela dividiu o campeonato com a Mangueira. Agora, se a gente se lembrar da última vez em que essa águia aqui voou sozinha até o lugar mais alto do pódio, aí eu nem era nascida. Foi em 1970 e lá se vão 47 anos. E quanta emoção na apuração. A decisão veio no último quesito, enredo. A festa na quadra foi até de madrugada. O 22º título da Portela chegou coroando o carnavalesco Paulo Barros, que tem 4 campeonatos. Para mim, acho que é o maior título da minha vida. Um teste para o coração da velha guarda. Esse velho coração sofreu muito, mas ele é forte. Ele é forte. Sem a Portela eu não sou nada. A Portela cantou Rios do Mundo. O enredo Quem Nunca Sentiu o Corpo Arrepiar ao Ver Esse Rio Passar foi inspirado numa composição de um ilustre portelense. Foi um rio que passou em minha vida, de Paulinho da Viola. É uma vitória do samba. Né? Uma escola como a Portela, com a história dela, uma tradição, ela tem que dedicar essa vitória também aos portelenses, claro, que vem há anos lutando para isso, mas especialmente a todos aqueles que vêm lutando pelo samba. E agora que a sorte virou para Madureira, a fila da lotérica do bairro estava assim essa manhã. Todo mundo vai fazer uma fezinha para tentar uma boa sorte aqui. Será que vai ser você? Né? Quem sabe? Ninguém sabe no dia da manhã. Vou torcer, aproveitar que agora ganhou a Portela. Parabéns à Portela. E a seguir, líderes do partido do presidente americano Donald Trump pedem a renúncia do procurador-geral. E os 2 auditores que fizeram atrapalhada no Oscar não vão mais trabalhar na premiação. A gente volta já. O governo Trump se envolveu em mais um escândalo com a Rússia. O procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, se encontrou com o embaixador russo durante a campanha presidencial. Mas durante a sabatina no Senado, ele negou o encontro com os russos. A gente vai conversar com o nosso correspondente lá em Nova York, o Alan Severiano, que traz as informações sobre isso. Alan, tudo bem com você? Muito boa tarde. Boa tarde, Evaristo. Olha, os democratas querem a renúncia de Jeff Sessions.
que tem um cargo equivalente ao de ministro da Justiça no Brasil. Parlamentares republicanos pediram para Sessions se afastar das investigações sobre as relações da campanha de Trump com a Rússia, que é acusada de tentar interferir nas eleições americanas. O caso é investigado pelo FBI, uma agência subordinada ao Departamento de Justiça, que é controlado por quem? Por Sessions. Uma reportagem do jornal The Washington Post revelou que Sessions se encontrou com o embaixador russo, Sergei Kislyak, em julho e em setembro do ano passado. Na época, Sessions era membro do Comitê de Serviços Armados do Senado, mas também era um dos principais aliados de Trump. Em janeiro, na sabatina do Senado, em que jurou dizer a verdade, Sessions negou qualquer encontro com autoridades russas. Hoje de manhã, ele disse que não discutiu assuntos de campanha com os russos e que se afastará das investigações se for apropriado. No mês passado, o conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn, foi pressionado a renunciar depois de mentir para o vice Mike Pence sobre conversas que teve com o mesmo embaixador russo. Como se vê, Evaristo, a Rússia continua sendo uma sombra para o governo Trump. Ok, Alan. Muito obrigado pelas suas informações. Tchau, uma boa tarde. Um diplomata da Coreia do Norte disse hoje que há fortes indícios de que o irmão do ditador da Coreia do Norte morreu com um ataque cardíaco e não por envenenamento, como divulgou a Malásia. Ri Tong-il está liderando uma delegação à Malásia. Ele disse que Kim Jong-nam sofria de problemas no coração e tomava remédios para pressão alta. Segundo a polícia malaia, 2 mulheres atacaram Kim no aeroporto de Kuala Lumpur no dia 13 de fevereiro. Os investigadores dizem que ele foi morto com uma arma química. O Parlamento Europeu suspendeu a imunidade parlamentar da candidata de extrema-direita Marine Le Pen, que concorre à presidência da França. Em dezembro de 2015, Le Pen publicou em redes sociais 3 fotos do Estado Islâmico em resposta a um jornalista que comparou a política imigratória da Frente Nacional, o partido dela, às ações do grupo terrorista. A pena na França para o crime de publicar imagens violentas é de até 3 anos de prisão e uma multa equivalente a mais de R$240 mil. A votação no Parlamento Europeu em Bruxelas foi feita a pedido da justiça francesa. Como Le Pen é deputada europeia, não podia ser processada. Agora o promotor vai poder pedir para ela ser ouvida pela polícia. O Museu de Arte Moderna de São Paulo está relembrando a exposição de Anita Malfatti, que marcou o início do movimento modernista no Brasil, o mais importante da arte nacional. Há 100 anos, eu disse, é Malfatti, eu falei o sobrenome errado, Anita Malfatti. Ela mostrou um novo caminho para a história da arte brasileira. É o que a gente vai ver na reportagem da Verusca Donato. O traço rústico, os contrastes intensos e cores fortes, como o amarelo, marcaram a busca de uma nova linguagem. Anita, que estudou na Alemanha, nos Estados Unidos e Paris, trazia essas novidades para o Brasil. A primeira exposição individual despertou muita curiosidade e chocou os defensores da arte conservadora. A principal crítica foi de Monteiro Lobato contra não apenas a artista, porque até ele considerava ela uma boa pintora, mas sobretudo contra a arte moderna. Tudo isso era novo até mesmo na Europa. Mesmo na Europa, essa produção ainda sofria muita crítica. Então, é parte de um debate da época. Muita gente no lugar de Anita teria desanimado, até desistido com tantas críticas. Mas não a artista, que continuou fazendo o que mais amava, arte, e acabou se tornando um dos maiores nomes do movimento modernista brasileiro. As obras de Anita inspiraram uma transformação no mundo das artes e também na literatura. 5 anos depois, o grupo de artistas que saiu em defesa das obras de Anita organizava a Semana de Arte Moderna de 1922. A artista desenhou um encontro do seleto grupo dos 5, que estava à frente do movimento. Anita aparece no sofá, enquanto ao piano estão a pintora Tarsila do Amaral e o escritor Mário de Andrade. E no chão, os escritores Menotti Del Picchia e Oswald de Andrade. Na exposição dá para conhecer ainda as outras faces de Anita Malfatti, como os retratos. Na última fase de sua obra, Anita coloriu ainda mais suas telas. Foi depois de uma viagem ao interior de Minas Gerais que ela mais uma vez inovou. Eternizou as procissões, as festas
e a roça. A Anitta foi uma grande colorista, uma excelente desenhista e ela vai se reinventando ao longo da vida. E a seguir, a distribuição emergencial de comida a populações devastadas pela fome na África e as consequências da gafe do Oscar. A gente volta já. Os países da União Europeia receberam apenas 10% dos mais de 90 mil refugiados que se comprometeram a retirar dos campos da Grécia e na Itália até setembro. Por isso a gente vai agora até Londres conversar com a nossa correspondente Cecília Malan, que traz as informações para a gente. Oi, Cecília, tudo bem com você? Boa tarde. Oi, Evaristo, boa tarde a todos. Em setembro de 2015, a União Europeia assumiu um compromisso humanitário: realocar em até 2 anos quase 100 mil pessoas que chegaram à Itália e à Grécia em busca de proteção internacional e que estão vivendo em situação precária. O objetivo era aliviar a pressão e compartilhar um pouco a imensa responsabilidade desses 2 países que servem de porta de entrada para a Europa. Desde então, a Comissão Europeia acompanha os esforços de cada país e hoje reconheceu o progresso que está sendo feito, mas também cobrou mais agilidade nessas realocações. Do bloco europeu, a França é o país que mais recebeu imigrantes dessa categoria, pessoas comprovadamente de países em guerra que têm o direito de pedir asilo nos países para onde forem realocadas. A Alemanha vem em seguida e depois a Holanda. Mas apenas 2 países, Malta e Finlândia, devem conseguir cumprir suas obrigações de reinstalação até o prazo de setembro de 2017. Alguns Estados-membros, como Hungria, Áustria e Polônia, se recusam a participar. E outros, como Bulgária, Croácia e República Tcheca, estão fazendo o mínimo necessário, segundo a Comissão. Uma inércia, uma paralisação que pode acabar em enormes multas diárias. Ok, Cecília. Muito obrigado pelas suas informações. Uma boa tarde para você. E a ONU começou a distribuir comida numa área do Sudão do Sul, onde 100 mil pessoas estão passando fome. Joyce Luma, a diretora do Programa Mundial de Alimentos da ONU, diz que o governo e líderes da oposição se comprometeram a garantir a paz no local de entrega dos mantimentos. A falta de segurança impediu que a ajuda chegasse antes. Semana passada, a ONU declarou estado de fome em partes do Sudão do Sul, um país na África que está em guerra civil desde 2013. Marta, uma refugiada, explica que desde que o conflito começou, o pouco que tem para comer dão para as crianças e para os idosos. E por isso os adultos ficam com quase nada. Ela também conta que não há homens por perto e que as mulheres precisam cuidar sozinhas das famílias. Os executivos da PricewaterhouseCoopers, que provocaram a maior gafe da história do Oscar, não vão trabalhar mais nas cerimônias de premiação da grande festa do cinema. A informação foi divulgada pelos organizadores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Brian Cullinan e Marta Ruiz eram os únicos que sabiam dos resultados e entregavam os envelopes aos apresentadores. Mas no momento do anúncio do melhor filme, o prêmio mais aguardado da cerimônia, Cullinan deu o envelope errado aos apresentadores, que acabaram anunciando La La Land como vencedor, quando, na verdade, o filme Moonlight foi quem ganhou o prêmio. A PricewaterhouseCoopers diz que os 2 executivos responsáveis pela confusão continuam empregados. O Jornal Hoje está terminando aqui. Você acompanha outras notícias à noite no Jornal Nacional. Uma boa tarde e até amanhã.